Olá, tudo bem? Estamos no mês de abril de 2025 e eis que surge o MCT, Movimento dos Trabalhadores com Terra. É uma contrapartida aos invasores de terra, que estão aí há 4 décadas aterrorizando o produtor rural. Eu sou a Cristina Grêmio, essa é a coluna Falando Abertamente e eu já volto com esse tema. Primeiro, eu queria te lembrar que a Gazeta do Povo está com uma promoção, pagando R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses. Você tem acesso a todo o conteúdo liberado e ainda ganha de presente o acesso ao e-book recém-publicado Na Colônia Penal, um clássico de Franz Kafka, que traz muitas informações sobre o que nós vivemos hoje. Bastante interessante ler a literatura clássica para a gente entender os dias de hoje. Então, eu te convido a se tornar assinante da Gazeta do Povo, pegando esta promoção, R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses, a partir do QR Code da tela ou no link na descrição desse vídeo. Fique agora com a minha opinião sobre o surgimento do MCT. O MCT, Movimento dos Trabalhadores com Terra, surgiu em Santa Catarina no primeiro fim de semana de abril de 2025, mais precisamente no dia 5 de abril. Foi um movimento de pequenos agricultores, mas conseguiram também o apoio de grandes proprietários de terras, de grandes pecuaristas, de grandes fazendeiros, para que eles pudessem se juntar e ocupar uma fazenda que estava ameaçada de invasão pelo Abril Vermelho do MST, dos invasores de terra. O MST, todo mundo conhece, é um movimento que existe há mais de 40 anos e que tem aterrorizado o meio do agronegócio, o meio rural. E quando a gente fala em agronegócio, nunca pode pensar só em grandes propriedades. Muitos pequenos agricultores sofrem também com as invasões, com a destruição de terras produtivas. Inclusive, já houve casos de destruição de pesquisas muito sérias feitas na área agrícola por esses invasores do MST. Vamos lembrar, eles dizem que fazem o Abril Vermelho e promovem muitas invasões de terra ao mesmo tempo pelo país inteiro para alertar o governo federal para a necessidade de reforma agrária. Engraçado que isso acontece sempre nos governos petistas, né? Nos governos de esquerda. Será que é porque os governos petistas estimulam a invasão de terra? Será que é porque eles fazem acordos com governadores, às vezes até com o judiciário, para não permitir a reintegração de posse aos legítimos proprietários? Será que é porque os governos petistas, e especificamente Lula e Dilma, também quando esteve à frente do governo federal, nada fizeram em relação a não estimular, né, e em relação também a distribuir terras de forma honesta, negociada, conversada, sem que fosse preciso violência ou invasão? Pois é, no governo Bolsonaro, nos 4 anos de governo Bolsonaro, houve a maior distribuição de títulos de terra da história, quase 500 mil títulos, meio milhão de títulos. Eu sei porque eu cobria esse assunto e falava muito disso nos programas dos quais eu participava naquela época. E detalhe, né, uma política pública de reforma agrária focada nas mulheres. O próprio presidente, na época, sempre que anunciava naquelas famosas lives dele, ele dizia: entregamos mais 50 mil títulos, mais 120 mil títulos, sempre dizendo desses 80% entregues para mulheres. Por quê? Porque o governo Bolsonaro entendia que a mulher, como a grande líder de família, praticamente no país inteiro, a maior parte das famílias são sustentadas por mulheres, ele entendia que o título de terra estando na mão de mulher pode estar mais garantido para a família. E tanto isso é verdade que a Gazeta do Povo cobriu, na época, muitos casos de assentamentos do MST em que as mulheres, mas também homens agricultores, recebiam o título de terra do governo Bolsonaro e depois os líderes do MST obrigavam que essas pessoas devolvessem o título para a coordenação do movimento, para que a coordenação decidisse quem seria o real proprietário da terra. Então, tudo dá a entender que uma negociata ali com as terras que estavam sendo entregues pelo governo federal para famílias simples, carentes, que são arregimentadas por esses movimentos, mas que precisam sim ter terras para plantar. Ou seja, a gente tem muitos indícios de crimes cometidos pelo MST e pouquíssimos indícios de governo federal, justiça, até governos estaduais defendendo os proprietários de terra. É por isso que agora os produtores rurais, pequenos, médios e grandes, enfim, pouco importa o tamanho da propriedade, decidiram se juntar e lançar esse MCT. Tem até bandeira, vou mostrar aí para vocês.
E o que que eles disseram no material de divulgação? Que o MCT é um movimento dos trabalhadores com terra que surge para proteção da propriedade privada, reunindo produtores, trabalhadores e a sociedade em prol da segurança jurídica e produtiva do campo. E aí explica por que que o MCT foi criado. Nasceu da necessidade de defender as propriedades privadas de invasões do MST e da destinação de imóveis produtivos para a reforma agrária. E aí entra a fazenda de Santa Catarina, onde o MCT foi lançado no dia 5 de abril, que é a fazenda Volta Grande, no município de Zorteia. É um município pequenininho, pelo que eu pude apurar, tem cerca de 5.000 habitantes, mas que vive esse drama. Essa fazenda Zorteia, ela já sofreu 4 invasões de terra ao longo dos vários anos aí, sofreu algumas intervenções. O proprietário está em dívidas, negociando as dívidas com o governo federal, mas nada disso justifica o governo desapropriar essa propriedade e entregar para trabalhadores sem terra. Então, o proprietário e os vizinhos, ali também colegas do agro, né, estavam suspeitando que o Abril Vermelho ia incluir essa fazenda Zorteia na lista de propriedades invadidas para forçar o governo federal a desapropriar justamente essa. O governo veria que o agricultor está lá negociando o pagamento de dívidas antigas, e lembrando, as dívidas sempre surgem no meio agrícola, ou quase sempre, por causa de safra quebrada por chuva, por excesso de chuva, por seca, pelas intempéries mesmo. Não sei se é o caso dessa fazenda especificamente, não conversei com o proprietário, mas a gente imagina. E ele está tentando negociar, isso foi o que eu consegui apurar, o pagamento da dívida. Aí os sem terra invadem, forçam o governo federal a desapropriar. O governo federal faz a reforma agrária, né, muito entre aspas, com esta e outras propriedades em situação parecida, e fica como o grande beneficiário ali, o invasor. Então, realmente, o movimento dos trabalhadores com terra surge como uma contrapartida a essas invasões de terra que já passaram da hora de serem consideradas crime no Brasil. Propriedade privada é uma garantia, um direito constitucional, e a Constituição precisa ser respeitada, mesmo que a gente esteja vivendo nesse manicômio judiciário, né, nesse estado de exceção em que presos inocentes são condenados a 15, 16, 17 anos de prisão, e bandidos são soltos para abrir espaço na cadeia para essas pessoas que apenas e tão somente se manifestaram contra o governo federal. Estou aqui falando, claro, do caso dos presos do 8 de janeiro, e a gente vive essa insegurança jurídica, mas ela tem que ser contornada, tem que ser controlada, e nada melhor do que movimentos organizados da sociedade para mostrar para os governantes, para o judiciário, que nós, cidadãos de bem, a maioria do Brasil, não queremos viver nessa balbúrdia, nesse manicômio judiciário. Toda a minha solidariedade ao MCT. Por enquanto, o grande movimento que eu vi foi esse da ocupação da fazenda Volta Grande em Zorteia, Santa Catarina, mas eu já recebi muitos vídeos de proprietários rurais apoiando o MCT. Muito em breve, agora no começo da próxima semana, tem a abertura de mais uma feira agrícola, agora no município de Sinop, em Mato Grosso, e a gente já sabe que o MCT estará presente e vai receber, inclusive, as primeiras homenagens pelas iniciativas já feitas em Santa Catarina. Enquanto isso, o MST segue invadindo terras, já tem invasões de terras registradas em 6 estados nesse mês de abril de 2025, o tal do Abril Vermelho, e a gente não chegou nem na metade do mês ainda. Sigamos de olho e apoiando quem precisa de apoio, criticando quem merece críticas. Eu fico por aqui. Conheça o MCT, Movimento dos Trabalhadores com Terra. Eles já têm página no Instagram, já estão começando a fazer barulho nas redes sociais. Apoie e exija do governo federal reforma agrária, sim, mas para quem luta por reforma agrária ou espera numa fila de espera organizada, e não para quem invade terras e provoca terrorismo no campo. Lembrando sempre que o agronegócio é que sustenta a economia brasileira, especialmente em épocas de crise econômica, como é o caso de agora. E não esqueça, a Gazeta do Povo está com uma promoção imperdível, pagando R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses. Você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta, desbloqueia os artigos exclusivos, escritos por mais de 40 colunistas da Gazeta do Povo, um time de primeira linha. Também tem acesso a conteúdos em vídeo, eu sou colunista em vídeo, tem muitos e-books, tem muitos audiobooks, tem cursos online, tem bastante conteúdo para você estar sempre bem informado.
e eu te espero lá na Gazeta. O Brasil precisa de uma transformação cultural urgente. Se você me conhece, sabe o quanto eu estou lutando por isso. Mas eu vou confessar, só vamos conseguir uma mudança se os brasileiros escolherem uma nova fonte de informação. Por isso, eu quero convidar você a acompanhar a Gazeta do Povo. Agora, a Gazeta está trazendo jornalismo com valores para uma programação diária no YouTube. São 4 programas com noticiário e as análises de grandes colunistas. O meu encontro com você é no Última Análise, de segunda a quinta, às 7 da noite. Faça parte da mudança. Acesse youtube.com/Gazeta do Povo e vem com a gente.